Sejam muito bem-vindos, irmãos amados. Que a paz de Cristo seja conosco a todo instante. Você chegou aqui por algo que talvez nem saiba nomear, uma intuição sutil, uma saudade que não tem rosto, ou quem sabe uma pergunta que arde em silêncio dentro do peito. O que há depois? Mas hoje, você não está só. Este espaço que agora nos une não é feito apenas de palavras, é feito de presença. Presença de quem sente, busca, lembra, e também de quem já partiu e continua vivo, aprendendo, amando e caminhando do outro lado da vida. Talvez você já tenha se perguntado: para onde vamos quando tudo aqui termina? Será que o espírito simplesmente flutua ou continua crescendo, estudando, evoluindo? Sim, meu irmão, minha irmã, o aprendizado não cessa com a morte. Pelo contrário, é no mundo espiritual que o saber se aprofunda, se ilumina, se amplia em horizontes que aqui, na matéria, mal conseguimos imaginar. Hoje, quero te levar comigo por entre os corredores silenciosos das escolas espirituais. Sim, elas existem. São mais reais do que podemos supor. São templos de luz onde o espírito continua sua jornada, aprendendo sobre o amor, o perdão, a vida e o tempo, agora com os olhos da eternidade. Você consegue sentir isso? Essa brisa sutil que parece tocar seu coração agora? Talvez sejam memórias antigas, talvez sejam saudades de aulas que você mesmo já teve, em noites em que seu corpo dormia e seu espírito despertava. Aqui, nesta travessia que faremos juntos, vamos explorar o que os espíritos realmente aprendem quando retornam ao plano maior. Falaremos dos processos educativos na espiritualidade, da amorosa paciência dos mentores, das salas silenciosas onde se estudam os erros do passado e os propósitos do futuro. Não estamos falando de castigos, provas ou julgamentos. Estamos falando de escolas de amor, sabedoria e reparação, onde cada alma é convidada a relembrar, reconhecer e reconstruir seu caminho com mais consciência. Porque aprender é isso, é recordar quem somos, é reaprender a amar. E como disse Chico Xavier, aprender é tarefa eterna. Não importa o quanto já caminhamos, ainda há muito a ser compreendido, sentido e vivido. Portanto, se você carrega dúvidas ou se sente preso a dores que parecem sem explicação, fique comigo. A resposta talvez não venha como um trovão, mas como um fio de luz aceso no escuro, suave, mas certeiro. Hoje, vamos visitar essas escolas do além. Vamos ouvir os ecos dos ensinamentos invisíveis que moldam o espírito. E quem sabe, ao final algo desperte aí dentro de você. Uma lembrança, uma certeza, um chamado, porque às vezes as maiores revelações não vêm de fora, vêm de dentro, e são aquelas que mudam tudo. Talvez você já tenha olhado para o céu em silêncio, à noite, perguntando: e depois? Depois do último suspiro, do fim da carne, do adeus no velório, será que tudo simplesmente apaga? Ou será que a consciência desperta em outro lugar? Essa pergunta, tão antiga quanto a humanidade, mora no coração de quem perdeu alguém querido, mas também pulsa, muitas vezes calada, no peito de quem sente que a vida não pode ser só isso. A dor da perda, o vazio do luto, os silêncios nas fotografias, tudo parece gritar: onde está agora aquele que eu amei? E mais fundo ainda surge outra pergunta: o que será de mim quando eu partir? O medo do esquecimento é natural, o receio de ser apenas poeira. Mas a verdade, meu irmão, minha irmã, é que a vida continua, e continua com propósito. Muitos acreditam que ao desencarnar, o espírito simplesmente repousa, dorme ou vagueia. Mas não é assim. A vida espiritual não é um abismo sem forma. Ela é ativa, organizada, consciente e, acima de tudo, educativa. Os que despertam do outro lado encontram acolhimento, sim, mas também tarefas, reflexões e lições. Afinal, ninguém morre pronto. Você já se sentiu como se estivesse vivendo a mesma dor repetidas vezes, ou como se certos erros voltassem em ciclos, mesmo com o esforço de superá-los? Pois saiba que muitas dessas dores são lições não compreendidas, e muitas dessas lições se repetem porque a alma está em processo de reeducação profunda. O mundo espiritual nos acolhe, mas também nos convida a aprender e a compreender por que sofremos, por que erramos, por que estamos aqui.
Imagine salas de estudo feitas de luz, mentores que não julgam, mas que guiam, mapas da consciência, revelando as escolhas do passado e as possibilidades do futuro, livros vivos, onde o espírito lê as consequências do que semeou, escolas onde não há provas para humilhar, mas espelhos para refletir. Você já pensou que seus entes queridos podem estar agora estudando o que não puderam entender aqui? Talvez estejam se preparando para voltar, ou para ajudar quem ainda está a caminho. É comum ouvirmos: meu pai se foi e nunca mais sonhei com ele. Minha avó morreu com medo. Será que ela está bem? Será que meu irmão sabe o quanto eu o perdoo? Essas perguntas nos partem ao meio, mas a doutrina nos consola. O espírito aprende, o espírito evolui, o espírito desperta. A morte não é fim, é transição para uma nova escola, uma onde a alma começa a ver com os olhos do espírito. E nessa escola há espaço para arrependimento, mas também para recomeço. Portanto, se você teme ser esquecido, ou se sofre por não saber onde está quem partiu, fique. Hoje, vamos visitar essas salas do invisível. Vamos entender como o amor continua ensinando, mesmo depois do adeus. E talvez, no silêncio entre as palavras, você sinta que nunca esteve sozinho. Imagine que a morte seja como o cair da noite. O corpo, cansado do dia, se deita e os olhos se fecham para o mundo de fora. Mas o espírito desperta como quem sonha com clareza. E nesse sonho lúcido, ele caminha por paisagens que já conhece, mesmo que não se lembre. É como se, ao deixar a matéria, a alma passasse por um longo corredor silencioso. Ao fundo, uma luz suave. E à medida que se aproxima, vozes doces ecoam, chamando-a pelo nome. São antigos professores, amigos espirituais, instrutores da alma que a recebem com ternura. Essas não são escolas como as que conhecemos. Não há carteiras enfileiradas, nem provas escritas. Mas há aprendizado, profundo, vibrante e inesquecível. Cada espírito é encaminhado a um local que corresponde ao seu estado íntimo. Alguns são levados a salas de memória, onde revêem sua existência como num filme. Outros seguem para salas de refazimento, onde recebem auxílio para curar mágoas antigas e arrependimentos recentes. Há ainda os que vão direto às salas de estudo, prontos para servir, aprender e preparar-se para novas tarefas. Você já sentiu como se em sonhos tivesse frequentado um lugar que parecia sagrado? Como se estivesse sendo ensinado, acolhido, alertado? Pois esses sonhos, às vezes vagos, às vezes intensos, podem ser lembranças da alma visitando essas escolas invisíveis. Elas são muitas, e cada uma tem sua beleza. Algumas são rodeadas por jardins etéreos, onde os pensamentos tomam forma. Outras se erguem como templos de luz, flutuando entre vales de silêncio e esperança. Mas em todas elas, o que pulsa é o amor que educa. Ali o espírito aprende sobre lei de causa e efeito, sobre vínculos espirituais, sobre missões interrompidas e planos reencarnatórios. Ele compreende que nada foi em vão, nem a dor, nem a perda, nem o erro. Muitos espíritos choram ao perceber o que poderiam ter feito e não fizeram. Outros, ao entenderem que foram perdoados antes mesmo de pedirem perdão. E é aí que começa o verdadeiro ensino, a educação da alma, que não se dá por imposição, mas por compreensão. Essas escolas são coordenadas por espíritos elevados, cuja sabedoria não é feita de diplomas, mas de compaixão. Eles conhecem nossas quedas, nossos medos, nossos potenciais adormecidos. E como jardineiros celestes, cuidam de nós até que possamos florescer de novo. Você já imaginou que a dor que hoje você sente pode estar sendo estudada pelo espírito que partiu? Que ele talvez esteja escrevendo agora mesmo uma nova página, mais leve, mais clara, mais consciente? Pois é isso que os espíritos aprendem nas escolas do além, a reescrever a própria história com tinta de luz. A doutrina espírita nos revela que o espírito é eterno e está em constante evolução. E essa evolução não se interrompe com a morte do corpo. Pelo contrário, ela se intensifica. Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec afirma que a alma leva consigo os valores que cultivou, os conhecimentos que adquiriu e as tendências que alimentou. Assim, ao chegar ao plano espiritual,
O ser continua exatamente onde parou, mas com o véu do corpo afastado e com a consciência ampliada. É nesse momento que muitos despertam com sede de compreensão. E a espiritualidade maior, sempre organizada e amorosa, oferece escolas, cursos, círculos de estudo, terapias da alma, tudo para que o espírito avance com dignidade e clareza. André Luiz, no livro Nosso Lar, descreve com detalhes um ministério da instrução, responsável pela educação e formação de espíritos recém-desencarnados e trabalhadores da colônia espiritual. Lá existem palestras, aulas, leituras, tarefas práticas e planos de reencarnação cuidadosamente analisados. Essas escolas espirituais não são privilégios de poucos. Elas estão em diversos planos e dimensões, desde as colônias mais próximas da Terra até as esferas superiores. O que muda é o nível vibratório e a profundidade do conteúdo acessado, conforme a maturidade espiritual do ser. E aqui há um ponto importante. O desejo sincero de aprender é uma prece silenciosa que nos conecta à luz. Por isso, mesmo espíritos que partiram em grande sofrimento, após erros, vícios ou escolhas infelizes, podem, com arrependimento verdadeiro, serem acolhidos em salas de reeducação moral. Essas salas são como hospitais pedagógicos. O espírito não é punido, mas tratado, escutado, esclarecido. Ele estuda suas próprias atitudes e consequências, não por castigo, mas para entender a vida sob uma ótica mais ampla. É comum nesses espaços o uso de recursos que ultrapassam a nossa imaginação, painéis de memória vibratória, imagens vivas dos próprios atos, vibrações que reconstroem emoções, leitura intuitiva de textos espirituais que tocam diretamente a consciência. E tudo isso é conduzido com um amor que jamais constrange, porque, como ensina Emmanuel, Deus não impõe, convida, não exige, inspira. E é nessa inspiração que o espírito vai, pouco a pouco, se reconhecendo como aluno da vida eterna. O tempo no plano espiritual não é medido como aqui, mas o aprendizado acontece com intensidade. Alguns permanecem dias em silêncio interior antes de conseguirem ouvir os primeiros ensinamentos. Outros já chegam buscando livros, companhias elevadas, tarefas de auxílio. E há também os que, ainda ligados à matéria, resistem. Mas mesmo esses um dia serão tocados. Porque o amor da espiritualidade não se apressa, mas também nunca desiste. Se você perdeu alguém e teme que essa pessoa esteja perdida, lembre-se, ninguém está fora da escola da vida. Todos serão convidados ao aprendizado. Mais cedo ou mais tarde, o espírito compreende que viver é aprender, e aprender é libertar-se. Você já parou para pensar no que está neste exato momento escrevendo em seu livro espiritual? Não com caneta e papel, mas com escolhas, palavras, pensamentos, sentimentos. Cada dia vivido aqui na Terra é uma aula. Cada situação difícil é uma prova disfarçada. Cada encontro, uma oportunidade de aprendizado mútuo. Mas o mais delicado de tudo é que raramente percebemos isso enquanto estamos aqui. Vivemos distraídos, tomamos decisões por impulso, deixamos palavras duras escaparem sem pensar. Esquecemos de agradecer, guardamos mágoas que nos adoecem. E sem perceber, vamos acumulando lições inacabadas. A espiritualidade nos ensina que nada se perde no universo da consciência. Tudo é registrado, não para punição, mas para que um dia possamos revisar com carinho e lucidez aquilo que ainda precisa ser transformado. André Luiz relata, em diversas obras, como muitos espíritos chegam ao plano espiritual surpresos. Acreditavam que sabiam muito, mas logo percebem que sabiam com a mente, mas não com o coração. É como estudar uma língua sem nunca falar com ninguém, ou decorar fórmulas sem aplicá-las na vida real. O verdadeiro saber é o que molda atitudes. É o que transforma orgulho em humildade, pressa em paciência, intolerância em empatia. E é justamente isso que os espíritos aprendem nas escolas do além, que o valor da vida não está no quanto possuímos, mas no quanto conseguimos amar, mesmo quando dói. Você já notou como às vezes uma mesma lição volta a acontecer em sua vida com rostos diferentes? Como se a vida insistisse em lhe mostrar algo que você ainda não viu. Pois isso é uma forma de ensino, um ensinamento silencioso.
E a espiritualidade nos acompanha o tempo todo, tentando nos inspirar a fazer escolhas mais conscientes. Mentores nos observam com ternura. Eles não interferem diretamente, pois respeitam nosso livre-arbítrio, mas inspiram, sugerem, sussurram ideias, enviam sinais. E quando o espírito desencarna, ele é convidado a rever suas atitudes, mas agora sem as máscaras do ego. Ele vê o impacto de uma palavra que feriu, de uma ausência que doeu, de um gesto de amor que salvou alguém sem que ele soubesse. Ali começa o aprendizado mais profundo, o de si mesmo. Por isso é tão importante viver hoje com mais consciência. Cada gesto simples, um perdão concedido, uma prece feita em silêncio, uma ajuda oferecida sem aplauso, é uma página escrita com luz no seu caderno espiritual. E um dia, quando você entrar na escola do mundo invisível, será recebido com tudo aquilo que você já semeou. Você levará livros invisíveis escritos com suas ações, e serão eles que definirão por onde começar. Mas não tema, porque mesmo que as páginas estejam manchadas, o amor divino oferece sempre novas folhas em branco. E mesmo que a lição pareça difícil, haverá sempre um mestre esperando você com paciência. Você já teve a sensação de que algo o estava preparando, mas não sabia exatamente para o quê. Um sonho estranho, mas marcante, uma frase que alguém disse e pareceu ter sido feita sob medida para sua dor, uma sensação de déjà vu, um silêncio que parecia cheio de presenças. Esses são pequenos sinais, quase sempre ignorados, de que o mundo espiritual sussurra. E quem tem o coração atento, ouve. Antes de desencarnar, muitas almas recebem intuições, pressentimentos e avisos amorosos de que a jornada está mudando de forma. Mas esse preparo começa muito antes. Começa no dia a dia, nas experiências que nos convidam à reflexão, nas pausas inesperadas, nas perdas que nos forçam a olhar para dentro. A espiritualidade não trabalha com sustos, ela trabalha com sutilezas. E as escolas do além não começam após a morte, começam no agora, quando você começa a perceber com o espírito. É nos sonhos que muitas almas encarnadas participam de aulas, palestras, reuniões. Sim, enquanto o corpo dorme, o espírito se afasta e pode ser conduzido a lugares de aprendizado. Em Missionários da Luz, André Luiz narra diversas experiências de espíritos encarnados que, durante o sono, eram levados a templos, salas de estudo e encontros com mentores. Alguns lembravam ao despertar em forma de sonho simbólico. Outros não se recordavam, mas voltavam com uma intuição mais clara, com uma paz inexplicável, com uma nova decisão interior. É possível que você, mesmo sem saber, já tenha frequentado essas escolas invisíveis. E talvez aquelas ideias que surgiram de repente, aquela mudança de comportamento, aquela coragem inexplicável, tenham sido frutos de ensinamentos espirituais recebidos em silêncio. Outros sinais surgem através da natureza. Uma brisa que acaricia seu rosto no meio do choro, uma música que toca justo no momento certo, um livro que cai em suas mãos, uma lembrança que aquece o peito sem razão aparente. Esses detalhes são formas delicadas pelas quais os mentores nos tocam com a luz do ensino. Porque o amor espiritual não impõe, ele prepara, ele educa o coração antes da mente. E para os que já partiram, os sinais também existem. Você sente saudade de alguém que se foi? Percebe sua presença em certos momentos? Sonha com essa pessoa sorrindo, olhando para você, mas sem dizer palavra? Esses podem ser indícios de que ela está em processo de aprendizado espiritual e que, mesmo distante, mantém o laço do afeto. Quando o espírito estuda no plano superior, ele vibra de forma mais leve, e essa vibração alcança quem ainda está aqui, em forma de paz, de coragem, de intuição. Talvez hoje, enquanto escuta essas palavras, você esteja sendo tocado por uma presença querida, alguém que o ama e está dizendo, em silêncio, eu continuo aprendendo e quero que você continue também. A vida espiritual se revela aos poucos, como o sol que nasce atrás da montanha. Mas para quem aprende a olhar com o coração, os sinais sempre estiveram ali. Se tudo o que vivemos é aprendizado, se até mesmo a morte nos conduz a escolas maiores, então por que não começar a estudar a vida agora?
Não precisamos esperar o desencarne para despertarmos espiritualmente. A lição mais urgente, muitas vezes, está no agora. No perdão adiado, no orgulho disfarçado, na bondade reprimida, no amor que ainda não ousamos oferecer. Você, alma querida que me escuta, já pensou que pode ser, neste instante, um aluno diante de um mestre invisível? A vida fala, a dor ensina, o tempo instrui, mas só aprende quem deseja aprender. E esse desejo começa com uma decisão: viver com mais consciência, mais gentileza, mais escuta interior. Se você sente que ainda há mágoas não resolvidas, ofereça agora, em pensamento, um gesto de reconciliação. Não precisa dizer nada a ninguém, mas diga a si mesmo: eu estou pronto para perdoar, para recomeçar. Se você sente que está perdido no caminho, sem propósito, sem luz, lembre-se, ninguém está sem propósito quando escolhe amar. O amor, simples, silencioso, generoso, é a matéria mais preciosa que se aprende nas escolas espirituais. E ele começa aqui, num olhar paciente, num gesto de ajuda, numa palavra que consola, numa oração feita com o coração inteiro. Por isso, neste instante, te convido a uma breve prece. Não uma oração decorada, mas um diálogo íntimo com a luz. Feche os olhos por um momento. Respire profundamente. Sinta o silêncio que há entre os ruídos e repita comigo, se quiser, ou apenas escute com a alma: Senhor da vida, sei que ainda erro, mas quero aprender. Que minhas dores se tornem lições, que minhas quedas me ensinem a levantar com humildade. Guia-me aos professores invisíveis que me inspiram no silêncio. Ensina-me a amar como quem ensina a viver. Se algum ente querido caminha agora em escolas do teu reino, que ele receba minha vibração de luz e saudade, e que um dia, juntos, possamos reencontrar-nos em plenitude. Que eu nunca desista de ser um aprendiz da eternidade. Assim seja. Sinta essa paz. Ela não vem de mim, ela vem do alto. É um sopro que atravessa o véu e toca quem está disposto a abrir o coração. Agora, meu irmão, minha irmã, decida que hoje será um novo começo. Leia algo que eleve. Perdoe sem necessidade de razão. Ame sem esperar resposta. E antes de dormir, faça uma prece como se estivesse indo à aula mais importante da sua vida, porque talvez esteja mesmo. E quem sabe, enquanto o corpo repousa, seu espírito visite as mesmas escolas de luz das quais falamos aqui. E ao despertar, traga de lá a coragem que hoje lhe falta, a sabedoria que você tanto busca e o amor que você merece sentir. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já despertou. Talvez não tenha forma ou nome, mas é como uma chama suave que reacende em meio à escuridão da dúvida. Essa luz é lembrança. Lembrança de que você não é apenas um corpo vagando pela terra. Você é alma em jornada, consciência em movimento, espírito em aprendizado eterno. E agora você sabe, mesmo depois da morte, a lição continua. Ninguém é abandonado. Nenhum erro é eterno. Nenhuma dor é em vão. Aqueles que você amou e que já partiram, talvez estejam neste exato momento sentados em salas de luz, aprendendo sobre o amor, sobre o arrependimento, sobre o reencontro. Estão vivos, crescendo, esperando o tempo certo de se reencontrarem com você, no tempo de Deus que nunca falha. E quanto a você que ainda caminha por entre as sombras da matéria, também está em aula, porque a maior escola do espírito é a própria vida. Cada situação difícil é uma oportunidade disfarçada. Cada decepção pode ser o portal de uma nova consciência. E cada silêncio pode ser um sussurro do alto. Por isso, não recue diante das provas. Elas não vieram para punir, mas para elevar. E se você sentir que não sabe por onde começar, comece por um gesto de amor. A vida espiritual é construída em pequenos gestos, e cada um deles ecoa entre mundos. A prece que você fez hoje pode ter sido ouvida por um espírito em tratamento. A paz que você sentiu pode ter sido reflexo de uma presença querida. A lágrima que escorreu pode ter sido um reencontro entre corações que nunca se separaram de verdade. Sim, eles nos veem, nos escutam e, em silêncio, aprendem a nos amar ainda mais. E um dia, quando sua hora chegar, você também será acolhido. E talvez, ao cruzar o véu, alguém o espere com um sorriso e diga:
Você chegou, a aula continua, mas agora, juntos. Se esse roteiro tocou você de alguma forma, deixe nos comentários apenas uma palavra: aprendi. Assim saberei que sua alma sentiu e que mesmo em silêncio, caminhamos lado a lado nesta travessia. E se você conhece alguém que perdeu um ente querido, compartilhe este vídeo. Talvez ele leve paz onde hoje só existe saudade. No canal Entre Mundos, cada palavra é um abraço, cada vídeo é uma ponte e cada encontro uma recordação de que a vida não termina, ela se transforma. Até o nosso próximo reencontro, entre mundos, entre corações, entre luzes que nunca se apagam.